Hello, hello, mulheres alquimistas! Muito boa noite! Vamos iniciar mais um Fale com a Jana. Hoje falando sobre Mindset Empreendedor. O que é isso? Como você pode se beneficiar com Mindset Empreendedor, não só apenas na sua carreira, mas também no seu negócio. E quais são os 10 comportamentos de um Mindset Empreendedor para que você possa ter êxito na sua carreira ou no seu negócio. Vocês já devem ter ouvido falar de Mindset Empreendedor, não é mesmo? Mas como colocá-lo na prática? E por que é tão importante você ter um Mindset Empreendedor mesmo que você não vá empreender? O Mindset Empreendedor, ele não é só para quem vai empreender, tá? Ele é para quem quer ter êxito na carreira também. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem aí? Eu quero te pedir uma gentileza, se você tá aqui, tá acompanhando esse mês de abril, a gente tá trabalhando com os dilemas das empreendedoras que empreendem com mulheres que empreendem com coração. E a gente fez uma sequência de lives aí no mês de abril, onde as lives anteriores eu falei como perder o medo de vender. Obrigada, Lu. 2 Lus, gratidão, meninas. Falei sobre medo de vender, falei o porquê que você deve iniciar a sua jornada como empreendedora, né? E então, se você, quem assistiu as últimas lives aí, levanta a mão para eu saber quem tá acompanhando. Oi, Bernardo. Então, vamos falar um pouquinho. Primeiro, né, se você ainda não me conhece, se você tá assistindo aqui e é novo, chegou agora, eu sou a Janaína Sofia, mentora de carreira em empreendedorismo, e há mais de 4 anos eu venho ajudando mulheres que vivem principalmente fora do Brasil a se restabelecerem nas suas carreiras e abrirem os seus negócios do zero com a energia do coração, fazendo o que amam. Obrigada, Bernarda. Então, é um trabalho lindo, eu faço com muito, muito amor e eu ajudo mulheres a se inspirarem, se empoderarem delas mesmas, das suas paixões, dos seus talentos, para que elas possam ser felizes, né, na carreira, principalmente para quem vive fora do Brasil. Então, muitas vezes, quando lá na nossa infância, né, eu sempre falo que existe um modelo de pensar escolar e acadêmico, que é aquele que é onde a gente foi educada, a maioria da nossa vida, né? A gente vai para a formatura e na faculdade e a gente está muito focado em tirar a nota 10, em fazer o trabalho correto. E a faculdade muitas vezes nos ensina que se a gente não fizer aquilo da forma como o professor ensinou, vai dar errado e nós vamos fracassar. Então esse é um pensamento acadêmico e a gente sai da faculdade, sai da escola com esse pensamento, com muito medo de errar, com muito medo de tentar, com muito medo de colocar em prática toda a teoria que nos foi ensinada. Pois o Mindset Empreendedor, ele é totalmente ao contrário desse pensamento acadêmico que a gente foi ensinado a grande parte da nossa vida. Pois é um pensamento, né? Mindset. O que é mindset, né? É um conjunto de pensamentos, mas um Mindset Empreendedor é um conjunto de pensamento de empreendedores para que tu tenha êxito ou na sua carreira ou no seu negócio. Então, quais são as consequências de você ter um negócio ou na sua carreira mesmo de você não ter um Mindset Empreendedor? Então, aqui eu mapeei algum deles, né? E quando você não tem um Mindset Empreendedor, você acaba ficando insegura porque tu não consegue planejar ao longo tempo, né? Tu não consegue ter clareza exatamente de onde tu queres chegar. Então, não consegue estratificar as metas, né? Dividir as metas e entender, eu quero chegar aqui, essa sou eu, né? Não consegue ter esse pensamento a longo prazo, isso gera muita insegurança. Também, muitas vezes, não consegue compreender que se tu não sabe, tu pode ter a atitude de perguntar para quem sabe, né? Então, muitas vezes não consegue ter essa habilidade de se relacionar com as outras pessoas, se sentindo incapaz, muitas vezes, de dar o primeiro passo porque não sabe tudo, mas muitas vezes não consegue pedir ajuda, né? Então, existem várias questões, né, que fazem com que a gente, que nos prejudica quando a gente não tem mindset empreendedor.
Então aqui eu quero contar uma história pra vocês do que é um mindset empreendedor na minha vida prática, né? E depois aqui eu volto que eu fiz uma colinha. Então, eu tenho uma história pra contar bem interessante. Quando, uma época da minha vida, lá quando eu tinha 21 anos, eu saí da faculdade, eu fui trabalhar como corretora de imóveis numa imobiliária perto ali de casa. E era um ambiente que a minha mãe trabalhava, várias pessoas ali, era o convívio da minha mãe. Então eu sentia muito que eu tava seguindo os passos da minha mãe, que eu não tava seguindo a minha carreira, né? Eu saí da faculdade de Relações Públicas aos 21 anos, desempregada, né? E a minha mãe falou, não, vai ser corretora de imóveis, tu tem jeito pra vender, eu acho que tu vai te dar bem. E eu fui lá, fiz o curso, mas eu sentia que eu não tava feliz. Eu não tava vivendo aquilo que preenchia o meu coração. E aí, eu não tava vendendo imóveis, eu tava super assim, estagnada. E aí eu pensei, meu Deus do céu, como que eu posso sair daqui e procurar um emprego na minha área, né? Imagina, eu tinha 21 anos, recém-formada, com um super sonho de trabalhar como relações públicas no mercado de trabalho e me vi ali trabalhando, né, vivendo aquela vida da minha mãe. Não sei se você já se sentiu assim, né, vivendo a vida do teu pai, da tua mãe e não seguindo aquilo que era importante pra ti. E aí eu pensei, tá, relações públicas em Porto Alegre, um mercado bem pequeno. Para eu sair daqui, eu preciso fazer um MBA, eu preciso me especializar mais. Como que eu vou fazer para fazer um MBA? Pensei, vou fazer um MBA em marketing. Na época, isso a gente tá falando em 2021, custava $20 mil o MBA na FGV. E eu não tinha esse dinheiro. Eu não era nem assalariada, eu ganhava por cada imóvel que eu vendia. E aí, eu tracei um objetivo, eu falei, não, se eu me dedicar para essa profissão de corretora de imóveis, para eu fazer este dinheiro, com esse objetivo de pagar o MBA, eu vou me motivar. Então, o primeiro passo que eu fiz foi traçar um objetivo, ter claro o que eu queria. Cheguei lá na FGV e falei assim, FGV, negócio é o seguinte, eu não tenho salário, não sou assalariada, mas eu ganho cada vez que eu vendo. Eu tenho esses $4 mil aqui, eu quero saber se vocês aceitam para que eu possa dar de entrada e assim que eu vender outro imóvel, eu posso ir pagando as prestações da FGV. Vocês aceitam? E eles disseram, aceitamos. Conclusão, pessoal. O que aconteceu no final dessa história? Eu entrei, eu cursei o MBA na FGV e dentro da FGV eu vendi 3 imóveis para os meus colegas de turma. E na época isso somou R$10 mil de comissão. Ou seja, eu não tinha dinheiro para fazer o MBA, eu fui lá, criei uma estratégia, foquei, vendi 3 imóveis para os meus colegas e ganhei no final 50% do MBA. E mais do que isso, através do relacionamento com os meus colegas de pós-graduação, na época eu ainda consegui um emprego na minha área, que era um hotel 5 estrelas que ficava perto de Porto Alegre, tipo um hotel fazenda, no qual o meu trabalho era trazer grandes empresas para celebrar eventos corporativos e treinamentos corporativos. Foi aí a minha primeira entrada no mercado corporativo. Esse trabalho, chamado Hotel Vila Ventura, quem é de Porto Alegre aqui, levanta a mão, me diz se conhece o Vila Ventura. Eu trabalhei 3 anos lá como relações públicas e eu tava vivendo o ápice da minha carreira, formada, trabalhando na minha área. Tudo porque um dia eu tive o quê? Um pensamento empreendedor. Ou seja, eu empreendia dentro da minha carreira. Então, por que eu tô falando essa história para vocês? Porque se você tem esta mentalidade de pensar aonde eu estou, aonde eu quero chegar, o que eu preciso para fazer isso, né? Quem pode me ajudar? Então você está trabalhando planejamento, você está trabalhando a clareza, a visão, né? As metas. Faz sentido isso para vocês? Quem tem aí uma história, né, que você te superou, você te superou é ótimo, você se superou na sua carreira, né, e através desse pensamento empreendedor. Então,
Depois que eu fui trabalhar nesse hotel do Vila Aventura, né, que eu fiquei 3 anos, foi aí, através desse trabalho, que eu tive a minha oportunidade de trabalhar no Senac com treinamento corporativo. E lá no Senac, onde eu trabalhava com treinamento corporativo, eu ganhei um prêmio lá por vendas, né? Foi um prêmio de vendas e eles me presentearam esse seminário da ONU, que é o Empretec, que é esse seminário que você aprende os comportamentos empreendedores. Ou seja, você fica 1 semana, 10 dias em imersão total, aprendendo comportamentos empreendedores de sucesso. E eu aprendi vários deles, e eu lembro que na época era véspera de eu vir para a Austrália. E eu fiquei pensando, como que eu vou fazer para ir para a Austrália e não passar perrengue, né? E na época eu aprendi, né, a fazer network, aprendi a planejar, aprendi a criar, né, soluções. E a minha estratégia na época, antes de vir para a Austrália, eu fiz um curso de manicure. Olha isso, gente. Fiz um curso de manicure para começar a fazer as unhas dos meus colegas, né? E comecei a produzir alguns colares também. E aí, quando eu cheguei aqui na Austrália, eu consegui emprego num salão de beleza e eu vendi os colares artesanais que eu fazia. E assim, eu me mantive os primeiros anos. Então, lá do Brasil, né, eu consegui fazer esse pensamento de mentalidade empreendedora, porque eu não queria chegar aqui e ficar desempregada e não ter nada. Então, a mentalidade empreendedora, ela te ajuda também a empreender na sua carreira. Então, o primeiro comportamento da mentalidade empreendedora, do mindset empreendedor, é o planejamento estratégico, né? Então, o que é o planejamento estratégico? É você pensar onde você está, aonde que você quer chegar e estratificar essa meta em pequenas ações, onde todos os dias tu vai fazer alguma coisa. Então, esse é o primeiro comportamento do mindset empreendedor, é ter planejamento estratégico. De 0 a 10 aí, o quanto que você se considera boa no planejamento estratégico? Escreve aqui para mim. Quanto que você percebe que você tem planejamento estratégico tanto para a sua carreira ou para o seu negócio? Qual que é a nota que você se dá de planejamento estratégico? Será que você se dá 10, se dá 8, se dá 5 de nota? Qual que é a nota que você se dá? Se você se der uma nota muito baixa, e aqui eu quero que vocês peguem papel e caneta para vocês irem anotando exatamente aonde que vocês estão com a nota, para que vocês percebam aonde que vocês precisam melhorar para ter melhores resultados. A Lu falou 0, né? Então, o que falta, né, Lu, para ter planejamento? Para a gente ter planejamento, a gente precisa ter clareza. Muitas vezes, se a gente não tem clareza, é importante nós colocarmos em movimento. Porque se a gente se coloca em movimento, a clareza também começa a vir. A Vivi tá falando, eu planejo, mas eu erro na mão para mais ou para menos. Não tem problema. O planejamento ele não é exatamente pra gente ficar escravo dele, mas é para que ele nos dê um guideline das próximos passos que a gente precisa seguir, né? Tá bom? Oi, Marcelo! Tá? Então, primeiro, planejamento estratégico. Segundo, proatividade. Bom, proatividade é uma das competências mais importantes para que você tenha sucesso na tua carreira ou no teu negócio. Porque a proatividade é diferente de reatividade. O reativo, ele espera o problema acontecer e bater na porta para que ele haja. O proativo não, o proativo ele antecipa os problemas. Então, por exemplo, quando eu estava lá no Brasil e eu queria vir morar na Austrália, eu pensei, o que eu vou fazer antes de chegar? Vou me preparar para fazer um curso de manicure, vou fazer colar, né? E vou levar os colares para eu produzir lá, matéria-prima. Eu estava trabalhando de forma proativa, percebe? Quando eu não tinha dinheiro para ir lá na FGV, quem tá chegando agora pode escutar lá desde o início a live, que eu contei algumas histórias da minha vida aqui, para dar o exemplo. Quando eu não tinha dinheiro para fazer o meu pós-graduação na FGV, eu criei a oportunidade, eu negociei com a instituição, eu conversei com os meus colegas de trabalho para ver quem que queria comprar imóvel de mim, né? Então, assim, criei oportunidades. Então, a proatividade faz com que a gente haja antes do problema acontecer. Eu poderia estar até hoje trabalhando na imobiliária, pensando que eu não tinha educação suficiente para sair de lá.
E olha onde é que eu tô hoje, né? Eu dei a volta ao mundo praticamente, saí, por quê? Por causa do pensamento, da mentalidade empreendedora, tá? Então, de 0 a 10 aí, o quanto que você se considera na proatividade? Qual que é a nota que você dá para sua proatividade, de 0 a 10? Pode colocar aí também. Terceira competência do mindset empreendedor: focar na solução e não focar no problema. De novo, né? Eu poderia estar até hoje trabalhando na imobiliária, né? Então, eu foquei na solução. O que eu fiz? Oi, Gi. O que eu fiz? Fui lá e falei, não tem dinheiro para pagar isso aqui, quero negociar com vocês. E eles aceitaram a minha situação. Então, quando tu tem foco na solução e não no problema, tudo muda na tua vida. Porque constantemente a gente vê pessoas o tempo inteiro dizendo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho network, eu não tenho experiência suficiente. E aí a gente vai contando um monte de história pra gente mesma. Quando a gente tá falando isso, que não tem tempo, que não tem dinheiro, que não é o momento, o que a gente tá contando pra nós mesmos? Historinha. A gente tá contando historinha. E por como que a gente pode mudar isso? A gente pode mudar isso ok, eu não tenho dinheiro, como eu posso fazer para ter dinheiro? Né? É fazer perguntas quânticas. Porque quando a gente começa a fazer perguntas quânticas, nós conseguimos ter respostas quânticas. E é a partir das perguntas inteligentes que a gente vai conseguir ter várias respostas e vários caminhos, vários direcionamentos. Então, se você não tem tempo, a pergunta que você vai ter que fazer é: como eu posso fazer para ganhar tempo? Se você não tem network, a pergunta é: como eu posso fazer para ter network? Se você não sabe vender, como eu posso fazer para aprender a vender? Então, se você não acha que seu inglês não é bom o suficiente, como você vai fazer para ter um inglês bom o suficiente? As perguntas fazem com que você encontre novas oportunidades, novos horizontes. Eu sempre conto aquela historinha, sabe o drone da beira da praia? Sabe quando tu tá com o drone na beira da praia? E o drone, ele tá muito perto do solo? O que ele vê, pessoal, quando o drone tá muito perto do solo? Ele vê o quê? Ele vê o chão, ele vê a areia, quando ele tá lá na praia, né? Quando o drone começa a se distanciar, o que o drone começa a ver? Ele começa a ver caminhos, as ruas, o mar. Ele começa a ver por uma visão mais ampla, mais de cima, vários caminhos, que é a representação do quê? Da rua. Então, quando a gente faz perguntas e a gente sai do problema, que é estar dentro, né, do nosso problema, e a gente sai desse problema e começa a fazer perguntas, a gente está agindo como drone. A gente está encontrando novas oportunidades, novas soluções. E aí, a partir das... Isso é focar na solução e não no problema. E aí, a partir dessas perguntas, onde tu vai ter várias respostas, você pode começar a se perguntar, ótimo, onde que eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer isso, né? Então, as perguntas é que vão movendo você no caminho do seu autodesenvolvimento. E focar na solução e não no problema. Qual é a nota que você dá para você mesma do foco na solução e não no problema? De 0 a 10. Qual é a nota que você dá para você, de 0 a 10, focar na solução e não no problema? Quem escreve aí? Nós estamos medindo aqui todas as competências empreendedoras, então é legal tu ficar aí agora, tu que tá entrando, para tu conseguir fazer essa autoavaliação e entender aonde que você tá na sua jornada de mindset empreendedor. Ótimo, Ká! Botou 4, né? Então tu vê que tu pode, tem room for improvement, tu pode olhar, né, para essa nota 4 e perceber como que a partir de hoje na minha vida, eu posso começar a focar na solução e não no problema. Não focar na desculpa, mas focar na alternativa. Olá, Nicole! Então, comportamento do Mindset 4. Desenvolver a autoconfiança.
Pessoal, autoconfiança é uma das coisas mais importantes que você pode ter tanto na sua carreira como no seu negócio. Por que é tão importante? Porque sem autoconfiança, eu sempre falo, né? A gente não consegue muitas vezes nem ir ali no emprego da esquina para conseguir enviar um currículo, não, não é? Oi, Nádia! Isso acontece muito com a gente, principalmente quando a gente chega aqui. Por quê? Existe algo que acontece quando a gente sai do Brasil e vai morar no exterior, eu aqui no caso na Austrália, Sydney, que é a gente esquecer dos nossos talentos, a gente esquecer dos nossos potenciais. Porque a gente não tem inglês, então a gente vai e começa da base. Vai lá, trabalha como cleaner, garçonete, faz trabalhos mais de base. O que não tem nada de errado. O problema é que muitos desses trabalhos não tratam a gente como a gente merece. Eles não tratam a gente nos reconhecendo os nossos potenciais. Porque nem eles têm educação corporativa para poder dizer, tu é muito boa, eu admiro muito o teu trabalho, né? Ali é um trabalho mais braçal, que não envolve tanto intelecto. E esses trabalhos, querendo ou não, eles fazem com que a gente vá passinho a passinho se desempoderando e acreditando que a gente pode mais. Quem aqui passou por isso aqui na Austrália? Levanta a mão. Só quero que levante a mão. Passou por um momento de se desempoderar e de se desacreditar em si mesma. Levanta a mão quem passou por isso. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu realmente acreditava que eu não servia pra nada. Eu tinha estudado muito no Brasil, feito curso de graduação, pós-graduação, milhares de outros títulos aí, coach, life coach, neurociência, e cheguei aqui e eu cheguei a acreditar que eu não servia pra nada. E eu chorava, porque eu ia nos trials lá de garçonete e os caras diziam, você não tem experiência. E eu dizia, meu Deus, não serviu pra nada. Eu não sirvo pra nada. E aquilo me dava uma dor muito grande. E a maior dor que eu tinha, peraí que vai cair a bateria daqui a um pouco. A maior dor que eu tinha era achar que eu precisava começar do zero. Eu achava que eu precisava começar do zero só porque eu tinha mudado de país. E ninguém começa do zero só porque tu mudou de país. Tá? A nossa carreira, ela é uma consequência. Ela de encarreirar. Então, tudo vai somando, tudo vai somando. A gente vai se esquecendo de quem a gente é, vai esquecendo do nosso poder, dos nossos dons e dos nossos talentos, e aí é que a gente vai se tornando insegura. E aí, sem segurança, a gente não consegue vir aqui fazer uma live, a gente não consegue fazer uma reunião com o cliente, a gente não consegue bater na porta lá do empregador e dizer o porquê que tu é a profissional certa, que vai trazer benefícios e transformação para a organização. Então, se você... Agora eu vou fazer a pergunta de 0 a 10. O quanto você se sente autoconfiante? Escreve aí pra mim. Pode falar a verdade, não tem problema. Aqui não é sobre não é sobre julgamento. Aqui é sobre você conseguir identificar where you at, aonde que você tá na sua jornada de autoconfiança. Porque se você identificar agora, no teu íntimo, e se você não quiser escrever, tá tudo bem, não precisa. Mas você precisa saber. Então, se você tiver qualquer nota abaixo de 7, isso é algo que você precisa começar a entender como que você vai trabalhar a sua autoconfiança e fazer esse resgate. Um trabalho de mentoria é algo que te ajuda muito. Aliás, esse é o papel de um trabalho de um mentor, pelo menos comigo, é de eu te ajudar a resgatar a tua autoconfiança. Como? Lembrando dos seus talentos, dos teus potenciais, fazendo com que tu realmente te perceba como uma profissional que tem um valor. E por que um valor? Porque o valor de você o seu valor não é só sobre as suas competências técnicas, a tua graduação, a tua pós-graduação. O teu valor enquanto profissional, eu quero que tu anote isso aqui. E se você sair dessa live com essa informação aqui, pra mim isso aqui já valeu. Eu quero que tu saiba disso. Que o teu valor, ele tá calcado exatamente nos teus valores pessoais. Se você é trabalhadora, se você é ética, se você é uma pessoa confiável, se você tem todos esses atributos e valores pessoais,
Você já tem um grande valor como profissional. E às vezes a gente fica só calcada no pilar técnico. Ah, mas eu não tenho esse conhecimento X ou Y. E esquece da tua grandeza. Então eu quero te trazer aqui agora que você tem uma grandeza pelos próprios valores pessoais que você carrega. Oi, Emily! Então o valor de um profissional, ele tá calcado nos valores pessoais. Entender quais são esses valores pessoais vão te trazer a autoconfiança. E a autoconfiança, ela vem da onde? Ela é originária, a autoconfiança origina da falta de conhecimento. Oi, Emily. Vamos fazer um teste aqui. Quem dirige aqui? Levanta a mão. Primeira vez que você foi dirigir um carro, conta pra mim. Você se sentia autoconfiante? Sim ou não? Escreve aí pra mim, sim ou não? Primeira vez que você pegou o carro pra dirigir. Sentia autoconfiante ou não? Provavelmente não. Por quê? Porque você não sabia trocar as marchas, você não sabia olhar o distanciamento do carro, você não conhecia a rodovia, você não conhecia o carro. Então, quando você desconhece sobre qualquer coisa que você está iniciando, você se sente insegura, isso é normal. Então, a autoconfiança, ela é diretamente proporcional ao conhecimento que você tem de acordo com aquilo que você está trabalhando. Então, se você se desconhece, se você desconhece os seus talentos e potenciais, se você desconhece o mercado de trabalho que você está operando, se você desconhece sobre como fazer network ou sobre como vender os seus serviços, como que você vai se sentir uma profissional ou uma empreendedora autoconfiante? Percebe? Então, para que você desenvolva a sua autoconfiança, o primeiro passo é autoconhecimento. Não existe autoconfiança sem ter autoconhecimento. Então, você precisa mergulhar mais fundo no seu interior e conseguir perceber quem é você na sua essência. E não confiar tanto na mente, porque a mente ela é uma projeção. A gente já sabe, muitas vezes, quem acompanha aqui as lives, sabe que eu falo que a mente mente, a mente tem crenças limitantes, que contam histórias pra você, que dizem que você não é merecedora, que você não é capaz, que você não é o suficiente. São vozes que você ouviu do passado, do professor, do ex-chefe, e ficam ali martelando, mas isso não quer dizer que isso seja verdade. E é isso que eu quero que tu saibas. Nem tudo que tu acredita, nem todas as frases que estão aí na sua mente são verdades, tá? Então, quanto mais você puder se autoconhecer, quanto mais você puder conhecer o mercado que você está, né, mais você vai se sentir autoconfiante. Se você está aplicando para uma técnica de entrevista, você tem que saber como é que são as técnicas de entrevista. Se você está trabalhando no seu negócio, você tem que saber como é que você vende os seus serviços, tá? Então, é isso aí. Então, a gente já viu aqui. Número 5. Qual que vocês acham que é a competência número 5 para ter um mindset empreendedor? Tão importante essa, gente. Inteligência emocional. Nossa! Inteligência emocional. Muita gente confunde na hora que vai explicar o que é inteligência emocional. Inteligência emocional nada mais é do que você estar consciente das suas emoções, conseguir perceber quais são as emoções naquele momento e como que você usa as emoções a seu favor. Ao invés de reagir, a gente age e não reage. Isso é, querendo ou não, ter inteligência emocional. Então eu quero te fazer uma pergunta aqui. De 0 a 10, o quanto que você acha que você tem inteligência emocional? De 0 a 10. Sendo 10 a nota máxima e 0 a nota mínima. Escreve aí. E se não quiser escrever, não tem problema. Inteligência emocional é uma das habilidades mais importantes para que a gente tenha sucesso na nossa carreira e no nosso negócio. Porque se a gente reage e a gente trabalha muito esses altos e baixos e não consegue encontrar um centro, nós não vamos ter motivação, estrutura emocional
para lidar com as nossas questões. Existem muitos desafios acontecendo hoje no mundo. Covid, guerra, crise ali, crise aqui. O mundo tá sempre num caos. E quando a gente não tem inteligência emocional, muito facilmente a gente entra nessa frequência de caos que o externo nos convida. Quando você tem inteligência emocional, você consegue separar e criar uma proteção sem que essa influência externa atinja a forma que você sente ou age. É difícil? É difícil, não é tão simples, mas é possível. Quando nós sabemos quais são as interferências externas que te atingem, que drenam a tua energia, e quais são as energias que te nutrem. Isso é saber também ter inteligência emocional. Porque aí você consegue saber, bom, isso aqui tá tirando a minha energia, essa notícia aqui da guerra vou ter que cortar fora. Ou esse assunto aqui de fofoca e de intriga também tá tirando a minha energia, eu vou cortar, não quero, né? O que me nutre? Comer bem me nutre, dormir bem, beber água, ter pensamentos positivos. Isso é a gente ter autoconhecimento para que a gente consiga compreender aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz mal, o que nos eleva e que nos mantém em baixa frequência. E eu sempre falo aqui, para que a gente possa fazer qualquer transformação na nossa vida, é necessário energia. Porém, se você não sabe o que é que te drena a energia e o que é que te repõe energia, você vai ficar sempre no esgotamento físico, mental, emocional e não vai conseguir ter energia para conseguir atingir o teu objetivo. Então, a inteligência emocional é o gerenciamento das suas emoções. Bom, mas quais emoções, Jana? Culpa. Como que você gerencia a sua culpa? Será que você tem culpa de alguma coisa? Quem vive no exterior muitas vezes tem culpa de ter deixado a família, tem culpa de não estar trabalhando na área, tem culpa de uma série de questões num nível inconsciente. Vergonha é outro sentimento. É vergonha de estar trabalhando numa atividade mais operacional, de achar que deveria estar num outro patamar, mas ainda não está. Então se compara, daí tem vergonha. Todos esses sentimentos, vergonha, medo, tristeza, eles são sentimentos, emoções de mais baixa frequência vibracional. E aí, para que a gente consiga se elevar, a gente precisa transmutar esses sentimentos aonde? Na energia do amor, que é 500 MHz, que pela escala das emoções são energias mais elevadas, né? A raiva propriamente dita, ela é uma energia de mais elevação do que a energia da culpa, da raiva e da vergonha. Pela escala, né, vibracional, a raiva ela tá num pilar de 150 MHz. Quando a gente tá com a raiva, a gente fala assim, fuck, I'm gonna make it. A raiva, ela é a atitude da motivação. Então a raiva, ela não é ruim, tá? Ruim é o ódio. A raiva, ela é transmutadora. Então muitas vezes a gente precisa elevar pra tá na ira para poder transmutar. A raiva, ela é transmutadora. Então, se você tá na raiva, você tá prestes a fazer uma mudança. Eu adoro quando as pessoas me procuram aqui na mentoria e falam assim, Janaína, não aguento mais, eu quero mudar a minha vida. E eu falei, yes, let's do it, né? Porque daí eu já sei que a pessoa tá na energia certa. Mas muitas vezes quando ela tá ali, eu não aguento mais, eu tipo assim, não perdida, mas ela entra num estado de apatia, a apatia faz com que tu te sinta apático, sem energia. Então a raiva, ela é melhor que a apatia. Isso é saber gerenciamento emocional. Gerenciamento emocional, inteligência emocional é um dos pilares que eu ensino dentro do método Alquimia, dentro da mentoria. Aliás, todos esses comportamentos empreendedores você aprende comigo dentro da mentoria de empreendedorismo humanizado. Você sai da mentoria com tudo isso na tua vida mudado, tá? Então isso é incrível, a mudança que traz na sua vida, tá?
Então, inteligência emocional é o quinto. Sexto, capacidade de correr riscos calculados. O que é a capacidade de correr riscos calculados? Se a gente fica no pilar do medo, que é uma emoção de 100 MHz, o que faz o medo? O medo ele existe com um motivo, de te proteger. Mas quando o medo ele tá em elevação, ele faz com que tu sinta estagnada. E aí tu não consegue dar o passo adiante. Então eu recebo constantemente mensagens: eu estou com muito medo, Jana. Eu estou com muito medo de fracassar. Eu não posso mais errar. Então vem aquele medo lá acadêmico, né, da faculdade, que a gente aprende que existe fracasso e sucesso, e na verdade não é assim. No pensamento empreendedor, mindset empreendedor, a gente sabe que o aprendizado vem através do fracasso. Não tenha medo de fracassar. Quanto mais você fracassar, mais você vai aprender. Desde que você não entre no pilar do vitimismo. No sentido de dizer, por que só eu dou errado? Por que isso só acontece pra mim? Se você tiver a mentalidade proativa de fazer perguntas certas, quando você fracassar, você vai ter a habilidade de perguntar, peraí, o que eu posso aprender com isso? Por que eu fracassei? Aí você vai aprender, aí você vai ter o aprendizado. E a gente não paga caro para aprender, a gente paga muito caro para aprender. E a experiência é a que mais nos ensina. Os erros são os que mais nos ensinam, desde que a gente possa olhar sobre um mindset positivo, sobre o approach positivo. Peraí, não deu certo? Então como que eu posso melhorar? Peraí que eu vou tomar uma água. Os empreendedores, de uma forma geral, eles nunca olham as coisas como um erro. Eles estão sempre tentando e acertando e fazendo de novo. Peraí, eu criei esse negócio aqui, não deu muito certo. Eles não falam fracassei. Eles pensam, como que eu vou fazer para melhorar? É sempre um alinhamento. É muito comum as pessoas chegarem na mentoria e eu começar a passar as atividades, né? De workbooks e tal, e a pessoa diz assim, meu Deus, Jana, não sei se eu fiz certo ou fiz errado. Fica com muito medo de errar ou acertar. E eu falo, não, calma, aqui não tem isso. Aqui a gente tá trabalhando mindset empreendedor. Aqui a gente vai alinhar tudo que tu fizer. É uma construção contínua, é um melhoramento contínuo, não é um errado e um certo. Então eu quero perguntar pra você aqui, qual é a sua capacidade de correr riscos calculados? O que é um risco, pessoal? Qual foi o maior risco que tu já correu na sua vida? Escreve aqui pra mim. Qual foi o maior risco que você correu na sua vida? O meu maior risco que eu corri na minha vida foi ter vindo morar na Austrália. Foi o maior risco que eu já corri. Eu larguei aos 31 anos do segundo tempo, quase aos 32, com uma carreira corporativa sólida, estruturada, com tudo em place, casa, carro, cachorro, gato, marido. Eu tinha um namorado de 9 anos. Eu larguei tudo pra trás e vim aqui me aventurar, trabalhando no supermercado, trabalhando fazendo unha. Foi o maior risco que eu já corri. E você? Qual foi o maior risco que você já correu na sua vida? Agora, existe a Marcele, tá falando, largar a carreira e ter vindo pra Austrália. A Vivi tá falando largar tudo no Brasil e viajar num motorhome. Uau, que incrível, né? Mas você calculou esse risco. Na pior das hipóteses, o que podia ter dado errado pra mim? Eu não ter conseguido a minha cidadania, né? E ter voltado pro Brasil, mas em compensação eu teria aprendido uma nova cultura, uma nova língua, várias pessoas. Então percebe que o falhar ou dar certo, ele é relativo, né? Então coloque aí a nota pra você, de 0 a 10, qual é a sua capacidade de correr riscos calculados. Você consegue correr riscos ou você tem muito, mas tanto medo que você não consegue correr o risco? E aí eu vou te dizer uma coisa, não existe crescimento sem a gente não correr risco. A própria decisão de você fazer um investimento em você e de fazer uma mentoria é um risco. Sempre é um pouco de risco, porque pode dar super certo pra você e pode não dar tão certo.
Isso vai depender de você, né? Porque tudo depende de você. Então depende de você. Mas se você não correr o risco de investir em você, você nunca vai conseguir se desenvolver. Porque você vai ficar, puxa, eu queria, mas eu não tenho dinheiro. Puxa, eu queria, mas eu não tenho tempo. Puxa, eu queria, mas... né? Então a gente tem que saber correr o risco. Risco calculado, não é risco irresponsável, tá? Ótimo. Sétimo comportamento do mindset empreendedor. Estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Então a gente tem que saber que a meta, e aqui eu fiz uma live, fiz uma provocação semana passada. Quando eu falo meta, o que é que vem na tua cabeça? Valendo agora, escreve aí. Meta. O que vem na tua cabeça? Muita gente vai ficar com dor de barriga já só de falar de meta. Quero saber de ti. Quando eu falo meta, o que é que vem na tua cabeça? Valendo, escrevendo aí. Vamos ver o que vai sair. 1, 2, 3, meta. O que vem na tua cabeça? É coisa boa ou coisa ruim? Raiva. Olha isso. Incrível. Vamos lá. Quem dá mais? Meta. Onde você quer chegar? Clareza. Meta. Escreve aí. Vamos fazer essa brincadeira aí, porque é legal. Meta. Quando vem na sua cabeça meta, o que você pensa? Escreve a primeira palavra que vier. Né? Por quê? Porque a maioria de nós se traumatizou. A Lu tá falando objetivos. Se traumatizou com a palavra meta, né? A gente vê muitas vezes quem trabalhou em banco, quem trabalhou no mercado corporativo no Brasil e que a gente trabalhava lá 10, 11, 12 horas, né? Quem trabalha com vendas, que nem eu, que passei a minha vida inteira trabalhando na área comercial. Pô, se tu não tem essa coisa assim de gostar muito de desafio, que eu gosto muito de desafio, eu tenho essa personalidade, adorar um desafio. Me dá um desafio, eu fico assim, Mas tem gente que não gosta, né? Aí começa a passar mal com a meta. Traumatizou. Porque o mercado do Brasil, ele é muito surreal, né? No sentido da forma que se trata os trabalhadores. Então a gente traumatizou com a meta, a gente começa a ver a meta como um inimigo. E na verdade a meta não é um inimigo. Aliás, se você vê a meta como algo ruim, pode ser por isso que talvez você não esteja prosperando no seu negócio. Porque a meta, na verdade, o que é a meta? Ela serve como um guideline para você chegar no seu futuro. Ela não é para você ficar escrava dela, mas é para você saber, perfeito, tá bom, decidi ser essa empreendedora aqui, eu preciso ter um negócio sustentável. Tá, quanto que eu preciso ganhar para que esse negócio seja sustentável e para que eu possa viver 100% desse negócio, sem precisar ter que trabalhar como garçonete, por exemplo, né? Bom, eu preciso ganhar X, sei lá, 60 mil, 70 mil, 100 mil. Você coloca lá. Quanto que eu preciso vender em serviços? Ou quais são os serviços que eu preciso oferecer? E a qual preço para que eu possa me viver desse valor? Se não tiver esse pensamento, mas eu não faço isso por causa de dinheiro, eu faço por causa de amor. Absolutely. Eu também trabalho por causa de amor. Com amor, por amor, né? Eu também. Só que só amor, a gente não consegue exercer o nosso propósito maior. Se o seu negócio não for sustentável, você não vai conseguir fazer por amor, porque daí você não consegue viver. Então compreende como as duas vertentes precisam estar alinhadas? Você precisa fazer com amor, mas precisa ter essa meta para te dar a direção para saber se você vai conseguir viver só disso, porque senão vai acabar que você vai precisar trabalhar num outro lugar, porque o seu negócio não é sustentável. Faz sentido aqui? Então a meta, ela é um guideline. Então, escreve aí pra mim, de 0 a 10. Qual é a tua capacidade de estabelecer metas de curto, médio e longo prazo? Qual é a nota que você se dá para a meta? E se for uma nota baixa, isso significa dizer apenas que você precisa ressignificar a palavra meta. Talvez você precise trazer goals, talvez você precise fazer amizade com essa palavra. Porque essa palavra, ela vai te dar, ela é um motivador, ela é um guia, tá? Ela não é para que você seja escrava das metas. Faz sentido até aqui? Qual era a próxima? Capacidade de comunicar e vender. Olha que coisa mais importante essa competência do mindset empreendedor.
Imagina que se você não souber, a Vivi tá falando, né? Precisa fazer as pazes, mas deu nota 8 para a meta. Ressignificar a meta para que ela não cause desconforto, absolutely. Então, a oitava competência do Mindset Empreendedor é saber se comunicar, é saber vender os seus serviços. Como a gente falou na live passada, como perder o medo de vender os seus serviços, eu falei que a venda nada mais é do que a habilidade de comunicar com persuasão. É você enviar uma mensagem que vai comunicar uma ação, por isso é comunicação. Só que a gente tem comunicação reativa e a gente tem a comunicação proativa. A comunicação reativa é a comunicação que eu espero o outro reagir para que eu possa agir. Já vou dar um exemplo. A comunicação proativa é uma comunicação que dá um direcionamento de ação. Faz sentido isso para vocês? A grande maioria dos empreendedores trabalham a comunicação reativa e não proativa. Por exemplo, me deixe saber, né? Em inglês a gente fala let me know, se você gostaria de fazer parte dessa turma, por exemplo. Tu tá esperando uma resposta do cliente para que o cliente tome ação, para que você consiga agir. Isso é uma comunicação reativa. Ao contrário, se você for fazer uma comunicação proativa, você pode fazer um convite para o seu cliente. Eu quero muito que tu faça parte dessa turma. Eu tô te esperando aqui. Tu gostou, já vou te mandar a proposta. É uma outra linguagem, onde numa tu direciona para uma ação. Na outra, você espera com uma forma passiva. Faz sentido isso pra você? Qual que é a diferença de comunicação reativa para comunicação proativa? Eu vou fazer uma live depois só para explicar sobre isso. Mas se a gente não entender que os resultados que a gente tem no nosso negócio, eles são decorrência do tipo de comunicação que eu estou enviando. Muitas vezes você pode estar tendo uma comunicação muito reativa com as pessoas, com os clientes, e aí você não está conseguindo gerar mais oportunidades para você, porque essa comunicação está muito reativa. Quando você vai numa entrevista de emprego e utiliza a comunicação proativa, por exemplo, você vai, por que você quer trabalhar? Why do you want to work with us? Por que você quer trabalhar conosco? E se você responder, por exemplo, porque tua razão pessoal, né? Porque eu gostei muito da empresa, isso. Não. I want to be part of this corporation because I really identify myself with your core values. Então, olha como isso é uma comunicação proativa. I want to be part of this corporation. Eu quero fazer parte desta corporação. Isso é uma comunicação proativa. Diferentemente de tu responder uma coisa passiva. Então, na própria entrevista de emprego, é importante que você tenha esse mindset empreendedor para que você desenvolva essa comunicação proativa, onde você se torna a líder desse processo, tá? Então, a líder do processo de comunicação. Faz sentido isso para você? Então, coloca aí a nota para mim. Quanto de 0 a 10 você considera que a sua habilidade de comunicação e vendas é boa? Sendo 10 a nota máxima, sendo 0 a nota mínima. Qual é a nota que você dá para você? Escreve aí. Vamos ver como é que tá a sua habilidade de se comunicar e vender. Tanto com o cliente de vocês, quanto na entrevista de emprego, né? Que é uma das coisas que eu ensino também dentro da mentoria de carreira com propósito. Que é técnicas de entrevista. É você falar com propriedade, falar com autoconfiança, transmitindo a mensagem certa, com foco nos benefícios e nos seus diferenciais. De 0 a 10, qual é a sua nota de vendas e comunicação? Sendo 10, você se dando a nota máxima e 0, nota mínima. Que nota que você se dá? Vamos lá. Depois, a gente tem a habilidade de se relacionar.
Relacionamento. Relacionamento é uma das habilidades mais importantes que você pode ter na sua carreira para que você tenha um mindset empreendedor. Se você não souber se relacionar, você não consegue nem vender os seus serviços e nem emprego no mercado de trabalho. Porra, mas como assim, Jana? Eu preciso saber me relacionar para ter emprego, conseguir um emprego? Sim! Eu sempre falo uma coisa, consegue emprego quem tem relacionamento com o mercado, quem tem network. Quem não tem, não vai poder ficar só confiando para aplicar no SIC. Se você ficar só aplicando por vaga, só aplicando por vaga, só aplicando por vaga, a chance de você conseguir um emprego é muito remota. Mas se você souber a habilidade de se relacionar, de bater na empresa e dizer, ei, vamos tomar um café? Eu tenho convicção que eu posso ajudar a sua empresa a fazer tal coisa. É uma outra forma de pensar. Você está focando, você está tendo um mindset empreendedor para empreender na sua própria carreira. Você está gerando oportunidades de entrevistas para você. Você não está lá passivamente mandando os currículos de forma reativa. E por que de forma reativa? Você vai lá, manda um currículo, você espera o outro responder para que você tenha uma oportunidade de entrevista. Aqui você está agindo de forma reativa. Aqui você está agindo de forma proativa. Você está prospectando entrevistas para você. Porque você tem esse poder de prospectar oportunidades e entrevistas para você. Considerando que você tenha autoconfiança, você tenha autoconhecimento para compreender os seus potenciais e talentos, consiga se comunicar de uma forma clara, consiga estabelecer essa habilidade de network. Então, põe aí pra mim a nota. Qual é a sua habilidade de se relacionar e fazer network? Sendo 10 a máxima e 0 a mínima. Qual é a nota que você se dá? E se você tiver uma nota muito pequena, isso significa que você precisa aprender sobre isso. Aliás, eu vou deixar um livro aqui que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro maravilhoso que você pode aprender sobre relacionamento com as outras pessoas, tá? Então, essa habilidade, a Vivi falou 7, da gente conseguir se relacionar é fundamental. Sem relacionamento não existe negócio, porque não existe pessoas, e sem relacionamento não existe emprego. E um dos maiores desafios para quem é imigrante é não se saber se relacionar, e daí a gente fica vivendo, né, convivendo muito com nós brasileiros, e a gente não consegue se relacionar, sair da nossa bolha para se relacionar com o mercado de trabalho. Mas por isso que a gente precisa da ajuda de um profissional que vai nos orientar como que a gente cria e constrói relacionamento com o mercado. E a 10ª seria a capacidade de criar e inovar. O que seria do empreendedorismo se nós não soubéssemos criar e inovar? A mente empreendedora, mindset empreendedor, ele é uma mente extremamente criativa e inovadora. Mas a criatividade, ela tá ligada com o nosso chakra base, que é o chakra da terra, que é a energia também da sexualidade. E como a gente vive numa sociedade muito repressora, onde a nossa sexualidade é muito reprimida, onde a nossa criatividade na escola foi cancelada, porque a gente aprendeu a seguir regras, aí a gente vai lá na faculdade, se forma, formatura vem de formatar, se coloca dentro de uma caixa, e a gente não é estimulado a criar, a inovar, a utilizar o nosso cérebro para pensar coisas diferentes. Eu estava lendo o livro do Osho, que é Faça o Seu Coração Vibrar, e dizia ali uma coisa: o que difere o homem dos outros animais, dos seres vivos, é que nós temos a capacidade de criar. Quando a gente é criança, a gente tá sempre criando coisas diferentes. Aí quando a gente se torna adulto, a gente não consegue mais criar nada, e aí faz uma crítica. Alguma coisa deu muito errado no meio do caminho. Isso é uma frase do Osho. Nós nascemos inteligentes, ele diz, porque a inteligência, ela é a capacidade da gente analisar os fatos e da gente conseguir pensar e imprimir a nossa visão e a nossa análise. Isso é inteligência.
ele diz: a criança é inteligente, né? A criança nasce inteligente, só que a gente se emburrece, infelizmente. Porque a escola, a repressão, mata o nosso desejo de aprender e de evoluir. Faz sentido isso pra você? Me diga se faz sentido isso pra você. Lembra lá quando você estava na escola? A escola tem um livro que fala o essencialismo. Esse livro é muito legal, pessoal. Quem não leu ainda esse livro tem que ler. É um livro que eu super recomendo. O essencialismo, ele fala muito do que é um pensamento e um mindset essencial para que a gente tenha uma vida legal. Lá nesse livro ele fala que as escolas, elas são... O nosso ensino de antigamente até o dia de hoje, ele é muito ainda focado no pós-revolução industrial. Que é a gente aprende a ter um pensamento sistêmico, padronizado e de massa. Aí tu vai pra escola, tu tem a hora do recreio, 15 minutos para brincar e o resto é trabalho. A gente sai da escola e do sistema educacional traumatizados em querer aprender. E nós nos tornamos humanos que a gente não quer ler um livro, a gente não quer mais estudar, não, já estudei, não quero mais. Porque o sistema educacional foi tão traumatizante, quem se sente assim? Traumatizado em estudar. E a grande sacada daqui é a gente ressignificar tudo isso. Porque o mundo está em constante mudança. Se a gente não fica lendo, aprendendo coisas novas, experienciando novas coisas, pintar um quadro, fazer uma aula de dança, fazer coisas, um curso de culinária, coisas que explorem a nossa criatividade, a gente acaba olhando a vida sempre pela mesma ótica, pelo mesmo ângulo. E quando a gente faz isso, nós não conseguimos criar novas soluções para antigos problemas. Então a criatividade, ela é um elemento fundamental para que você tenha sucesso na sua carreira, mas mais do que isso, para que você tenha esse mindset empreendedor e você consiga então criar soluções não só para você, para como que você vai sair da onde você está e chegar onde você quer chegar, mas para que você possa criar soluções para a vida das pessoas, porque é isso que o empreendedor faz. Ele identifica um problema, uma demanda e pensa como que ele vai resolver esse problema. Então, se você realmente quer empreender e quer ter êxito na sua carreira, é importante que você trabalhe a sua criatividade. Então, agora eu vou perguntar aqui. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para a criatividade de você? Sendo 10, a nota máxima, sou muito criativa. Sendo 0, a nota mínima. Qual é a nota que você dá? E se a sua criatividade, se você identificar agora, através dessa pergunta, talvez você possa estar pensando assim, eu não sou criativa. Pode ser uma ilusão. Pode ser que você seja... Todos nós somos criativos. By the way. Todos somos criativos, só que a gente não está exercitando a capacidade de criar. A Vivi, linda, maravilhosa, trabalha com arte. Super criativa. 9, né? Então, olha como é importante. A gente precisa trabalhar a criatividade. Falei desses 10 comportamentos empreendedores, mas eu esqueci de falar um que eu acho que seria o 11º que vocês vão ganhar de lambuja. Qual que vocês acham que seria o 11º que eu não falei dos 10 comportamentos? Quem fala aqui? Um comportamento que eu não falei que é essencial para o mindset empreendedor. Começa com L. O que vocês acham que é? Liderança. Liderança. Como que eu não botei na lista? 11º. Liderança. Mas liderança está muito relacionado com tudo que eu falei. Liderança é a capacidade de comunicar, de ter empatia, de ter proatividade, né? De ter foco na solução e não no problema. Então, o líder, ele aponta por um direcionamento, né? Quando vocês trabalhavam ou trabalham aí, que vocês têm o chefe de vocês, que deveria ser um líder e não um chefe. Esse líder, o que faz um líder? Né? Qual que é a diferença de uma equipe para um grupo? Qual que é a diferença? O grupo trabalha de forma desordenada, sem um direcionamento claro. Fica todo mundo se matando lá e ninguém sabe onde quer chegar. Não existe sinergia. Uma equipe, ela trabalha de forma sinergética e tem um líder apontando por um direcionamento de crescimento.
Então o líder, ele aponta para esse direcionamento de crescimento e ele traz as metas, ele traz o direcionamento do time. E você, que é empreendedora e está aqui assistindo essa live, ou está querendo empreender na sua carreira no sentido de melhorar a sua carreira, você deve ser a líder do seu processo, a líder da sua empresa, a líder da sua carreira, né? De dizer assim, onde eu quero chegar, onde eu estou, o que eu preciso fazer para fazer isso. E engajar clientes, parceiros, fornecedores, investidores, todos os stakeholders, que são as pessoas envolvidas na sua organização, para que elas trabalhem em sinergia e que você possa atingir os objetivos que você estipulou. Então, o papel de liderança é fundamental para que você tenha êxito, não só no seu negócio, mas também na sua carreira. E agora eu vou fazer a última pergunta da noite. De 0 a 10, quanto que você considera líder? Quanto que você se acha líder? Sendo 10 a nota máxima e 0 a nota mínima. Que nota que você dá pro seu estilo de liderança? Vamos lá, pessoal! De 0 a 10, sendo 10 a nota máxima e 0 a mínima. Se você identificar que a sua habilidade de liderança, e aí quando eu falo liderança não significa só liderar os outros, mas liderar a própria vida, né? De você ter clareza de onde você quer chegar, de você saber como que você vai chegar lá, né? Você ter as rédeas da vida na sua mão, né? Então é isso. Então a Vivi falou 6, né? Então, olha quantas coisas aqui. Quais que são as competências que eu falei aqui para vocês do Mindset Empreendedor que vocês consideram mais importante? E aqui eu vou fazer um recap do que eu falei. Planejamento estratégico é a primeira competência do Mindset Empreendedor. 2, proatividade. 3, focar na solução e não no problema. 4, desenvolver a autoconfiança. 5, gerenciamento emocional, inteligência emocional. 6, capacidade de correr riscos calculados. 7, saber estabelecer metas de curto, médio, longo prazo. 8, capacidade de comunicar e de vender. 9, aprender a se relacionar e saber fazer network com o mercado. 10, capacidade de criar e inovar problemas, né? Soluções para problemas. E 11, que eu dei uma de lambuja, desenvolver a habilidade de liderança para que você consiga ser a líder do seu negócio, da sua carreira e consiga conquistar, né? Construir oportunidades, novas oportunidades para você. E agora, até para falar em oportunidade, eu queria te dizer uma coisa. Todos nós estamos tendo oportunidades na nossa vida o tempo todo. Essa live aqui é uma grande oportunidade para você, por exemplo. Agora, será que nós estamos prontos para as oportunidades quando elas chegam na nossa vida? Será que você está pronto para a oportunidade que está chegando na sua vida hoje, agora? Essa é a pergunta que eu quero te deixar. E como que você pode se preparar, ou seja, utilizar a proatividade para já ir se preparando para quando essa oportunidade chegar? Muita gente fala, eu quero abrir um negócio tal daqui a 6 meses e acha que lá em 6 meses ela vai abrir um negócio, mas para que isso aconteça da forma que precisa acontecer, ela precisa já começar a se planejar hoje. Se você quer um emprego, mudar de emprego daqui a 6, 7 meses, da mesma forma, você precisa começar a se preparar hoje. Então, a preparação, ela precisa acontecer hoje e sempre, é contínua, na verdade, né? É a gente, assim, despertar essa sede pelo conhecimento, essa sede pelo aprender, né? Isso é a gente trabalhar no nosso desenvolvimento constante. Quando a gente não está fazendo isso, o mundo está evoluindo de uma forma muito rápida e o que acontece com a gente? Vai ficando para trás, vai ficando obsoleta. E aí, quando a gente vê, já veio uma nova tecnologia, já veio um negócio novo no computador, já não sabe mais mexer no computador, já não sabe o que é Google Drive, o que é Trello, não sabe mais e começa a ficar cada vez mais insegura. E aí não pode parar de aprender. A gente tem que continuar aprendendo
continuar se especializando, continuar lendo, se a gente quiser ter uma carreira a longo prazo, onde nós vamos estar updated no mercado, não ficar obsoletos, né? Então, o profissional do futuro é esse profissional que vai conseguir o tempo inteiro estar se reciclando, se adaptando a essa nova realidade, né? Fugaz aí do mundo tecnológico, de todas essas mudanças que a gente está enfrentando, né? Eu tenho aqui 43 anos, né? Eu mudei de carreira aos 39. E eu tava ficando obsoleta na época. E eu tive que fazer muita mentoria, estudar muito, ler muito, aprender sobre marketing digital. Eu não sabia, a gente fazer uns stories. Aos 40 anos eu não tinha feito nunca os stories, eu nem sabia o que era Instagram, né? Mas eu fiz, olha tudo que eu tive que avançar para eu estar aqui agora contigo e repassando esse conhecimento que eu mergulhei, né, a minha cabeça em livros, em mentores, em tudo, e ainda continuo aprendendo, né? Não é que eu sou mentora, que eu também não tenho os meus mentores, eu tenho meus mentores, eu continuo investindo no meu autodesenvolvimento, no meu conhecimento. Porque uma hora muda tudo, né? Se não existir mais Instagram aqui, o que acontece com a gente, né? Então, por isso que também esses relacionamentos humanos, eles são muito importantes. Qual foi a parte do aprendizado de hoje que você aprendeu mais? Qual foi a frase que te marcou? O que ficou de mais importante para você? Eu queria te ouvir, para saber se o que eu falei para você gerou valor. Eu quero saber se gerou valor e qual foi esse valor que gerou. Qual foi a frase ou a virada de chave que caiu uma ficha aí que vai fazer a diferença pra você? E pra quem tá assistindo essa live gravada, eu quero também te fazer esse convite para escrever nos comentários qual foi o teu maior aprendizado. A Vivi tá falando, foco na solução e capacidade de comunicação. A Paty falou, comunicação proativa. Perfeito, Paty. Comunicação proativa é uma das coisas mais importantes que podem existir na nossa vida. Pra tudo. Pra tudo. Até quando tu vai no banco, tu quer resolver um problema e os caras não te resolvem. Pra tudo na vida, tá? Então aqui, eu quero convidar vocês, quem tiver interesse em se aprofundar e desenvolver essas competências empreendedoras, tudo isso que eu falei aqui, eu ensino com profundidade para que você saia da mentoria com todos esses comportamentos desenvolvidos, para que você se conheça, para que você estruture o seu projeto, para que você entenda seus diferenciais e seus benefícios. Exatamente por isso que eu faço a mentoria de empreendedorismo humanizado. É uma mentoria que vai muito além de negócios. A gente fala de virtudes, a gente fala de estilo de vida, a gente fala de muitas coisas e principalmente de desenvolver comportamentos empreendedores, tá? Então, você vai aprender a abrir um negócio do zero se você ainda não empreende, ou se você já empreende, você vai conseguir escalar ou aumentar, né, as tuas possibilidades de ganhos, de estratégia. Não gosto de falar de ganhos, porque eu sempre vejo assim, a gente vai fazer metas, o ganho é consequência da estratégia que tu vai colocar, mas, na verdade, é imprimir a tua essência no teu negócio, imprimir a tua voz do coração, fazer aquilo que tu ama e, consequentemente, gerar renda, gerar um estilo de vida que você ganhe liberdade financeira, liberdade geográfica, que você possa ter mais tempo para viver com a sua família, para que você possa fazer aquilo que você ama. É reunir, é integrar aquilo que você ama, aquilo que você sabe e aquilo que você valoriza num único modelo de negócios. É exatamente para isso que existe empreendedorismo humanizado. Então, eu trago dentro dessa mentoria 24 anos de experiência na área de desenvolvimento humano, de negócios, de treinamento corporativo, de vendas, de comunicação, de marketing, de liderança, né? Para que eu consiga te ajudar a te desenvolver, a colocar a tua carreira ou o teu negócio no próximo nível. Quem sentir que ainda não é o momento de empreender, tem a mentoria de carreira
com um propósito, no qual eu te ajudo a criar toda a estrutura da tua carreira, LinkedIn, cover letter, entrevista de emprego, se relacionar com o mercado local, né? Até porque eu trabalhei como recrutadora aqui na Austrália no meu sponsor. Eu recrutava e treinava pessoas diariamente, tá? Então eu tenho experiência no mercado local e no mercado brasileiro também, tá bom? Eu quero agradecer todos vocês que estiveram aqui comigo. Gratidão por estarem aqui comigo. Sem vocês, nada disso aqui estaria acontecendo. Então, eu tô muito feliz que a gente teve aí um bom número de pessoas até o final. Eu quero agradecer, espero demais que tudo isso que eu compartilhei com você gere valor na sua vida, gere transformação na sua carreira, no seu negócio, e que você possa sair dessa live compartilhando essa live com outras pessoas e ensinando para outras pessoas o que você aprendeu aqui. Porque eu acredito que isso que eu dividi aqui com vocês, bom, primeiro que transformou a minha vida, né? E eu acredito que pode transformar a vida de muitas pessoas também. Então, se você puder compartilhar essa live com pessoas que você ama, faça, porque conhecimento, se ele não chegar em mais pessoas, não vai servir para muita coisa, né? Então, compartilhe essa live com aquela pessoa que você ama, coloca lá me mata, né, no compartilhamento, que eu vou ficar muito feliz de saber. E coloca o teu aprendizado, no final a live vai ficar gravada e vai pro meu YouTube. Aliás, se você não me segue no YouTube, segue no YouTube, porque toda semana vai lá um testemunho de um cliente, vai também os vídeos das lives todas no canal do YouTube, tá bom? Um beijo muito grande pra vocês e espero ter contribuído demais com vocês. Beijão e até quinta que vem. Tchau, tchau, gente!